Capítulo 8. A importância de dizer não. Em 2009, juntei todos os meus bens, vendi-os ou pô-los no armazém. Larguei o meu apartamento e parti para a América Latina. Nessa altura, o meu pequeno blog de conselhos amorosos começava a ter algum tráfego e eu fazia realmente uma modesta quantia de dinheiro a vender PDF e cursos online. Planeei passar a maior parte dos anos seguintes a viver no estrangeiro, experimentando novas culturas e aproveitando os baixos custos de vida numa série de países em desenvolvimento na Ásia e na América Latina, para solidificar mais o meu negócio. Era o sonho do nómada digital e, sendo um aventureiro de 25 anos, era exatamente isso que eu queria da vida. Porém, por mais sexy e heroico que o meu plano soasse, nem todos os valores que me motivavam para este estilo de vida nómada eram saudáveis. Claro que eu possuía alguns valores admiráveis, uma sede de ver o mundo, uma curiosidade pelas pessoas e culturas, algum desejo antiquado de aventura, mas também havia um vestígio de vergonha subjacente a tudo o resto. Na altura, eu mal tinha consciência disso, mas, se fosse completamente honesto comigo mesmo, sabia que espreitava ali um valor arrevessado, logo abaixo da superfície. Eu não o conseguia ver, mas, nos momentos de silêncio em que era completamente honesto comigo mesmo, podia senti-lo. Com a mania de que tinha o direito dos meus 20 e poucos anos, a verdadeira merda traumática dos meus anos de adolescente deixara-me com grandes problemas em relação ao compromisso. Passaram os últimos anos a compensar excessivamente a minha inadequação e ansiedade social de adolescente e, em consequência, senti que podia conhecer toda a gente que quisesse, ser amigo de toda a gente que quisesse, ter sexo com toda a gente que quisesse e, então, porque havia de me comprometer com uma única pessoa, ou porque, mesmo com um único grupo social, uma única cidade, país ou cultura, se podia experimentar tudo igualmente, era isso que devia fazer, certo? Armado com esta grandiosa sensação de conexão com o mundo, calcorrei países e oceanos num jogo de macaca global, que durou mais de 5 anos. Visitei 55 países, fiz dezenas de amigos e dei por mim nos braços de várias amantes. Todas rapidamente substituídas e algumas já esquecidas no voo para o país seguinte. Era uma vida estranha, repleta de experiências fantásticas que abriam horizontes, assim como mocas superficiais destinadas a entorpecer a minha dor subjacente. Parecia tão profunda e, no entanto, tão vazia de significado. E ainda parece. Algumas das minhas melhores lições de vida e momentos definidores de caráter aconteceram durante este período. Mas foi também durante este período que surgiram alguns dos meus maiores desperdícios de tempo e energia. Agora vivo em Nova Iorque. Tenho uma casa e mobília, uma conta de eletricidade e uma mulher. Nada disto é particularmente glamouroso ou excitante. E é assim que eu gosto. Porque, depois de todos aqueles anos de excitação, a maior lição que aprendi com as minhas aventuras foi esta. A liberdade absoluta, em si mesma, não significa nada. A liberdade permite a oportunidade de maior significado, mas em si mesma não tem nada de necessariamente significativo. Em última análise, a única maneira de conquistar significado e uma sensação de importância na vida é através da rejeição de alternativas, de um estreitamento da liberdade, uma escolha do compromisso com um lugar, com uma crença ou, uma pessoa. Esta compreensão foi-me chegando lentamente durante os meus anos em viagem. Tal como a maioria dos excessos na minha vida, é preciso afogar-nos neles para compreender que não nos fazem felizes. Assim foram as viagens para mim. Enquanto me afogava no meu 53º, 54º e 55º país, comecei a compreender que, embora todas as minhas experiências fossem excitantes e fabulosas, poucas teriam qualquer significado duradouro. Enquanto os amigos da minha cidade assentavam em casamentos, compravam casas e dedicavam o seu tempo a empresas interessantes ou causas políticas, eu andava a chafurdar de uma pedra emocional para outra. Em 2011 viajei para São Petersburgo, na Rússia. A comida era péssima. O tempo era péssimo. Neve em maio? Estão a gozar comigo? O meu apartamento era péssimo. Nada funcionava. Era tudo caríssimo. As pessoas eram mal criadas e tinham um cheiro esquisito. Ninguém sorria e todos bebiam demasiado. E, contudo, adorei. Foi uma das minhas viagens favoritas.
Existe uma sem cerimónia na cultura russa que normalmente desagrada aos ocidentais. Desaparecem aí as delicadezas falsas e as teias verbais de polidez. Não se sorri para estranhos, nem se finge gostar de algo que não se gosta. Na Rússia, se uma coisa é estúpida, as pessoas dizem que é estúpida. Se alguém está a ser cretino, dizem-lhe que está a ser cretino. Se gostam de uma pessoa e estão a passar um bom bocado com ela, dizem-lhe que gostam dela e que estão a passar um bom bocado com ela. Não importa se a pessoa é um amigo, um estranho ou alguém que conheceram 5 minutos antes na rua. Na primeira semana, esta realidade pareceu-me desconfortável. Tive um encontro no café com uma rapariga russa e 3 minutos depois de estarmos sentados juntos, ela olhou-me com uma cara esquisita e afirmou que o que eu acabara de dizer era estúpido. Quase me engasguei com a bebida. Não houve nada de combativo na forma como ela falou. Disse-o. Apenas, como se fosse um facto mundano. Como o estado do tempo nesse dia ou o número que calçava. Mas eu fiquei chocado. Afinal, no Ocidente, aquela fraqueza é considerada muito ofensiva, especialmente vinda de alguém que acabámos de conhecer. Mas era assim com toda a gente. Todos me pareciam constantemente rudes e a minha mente ocidental mimada sentia-se atacada por todos os lados. Inseguranças irritantes começaram a reemergir em situações em que já tinham desaparecido há muito tempo. Mas, à medida que as semanas passavam, habituei-me à fraqueza russa, tal como me habituei aos poros do sol à meia-noite e à vodka que se bebia com água gelada. E depois comecei a apreciá-la exatamente pelo que era. Expressão não adulterada. Honestidade no verdadeiro sentido da palavra. Comunicação sem condições, sem segundas intenções, sem motivo ulterior. Nada de conversa de vendedor ou desejo desesperado de ser apreciado. De alguma forma, após anos de viagem, foi provavelmente no menos americano de todos os lugares que experimentei pela primeira vez um gosto particular de liberdade. A capacidade de dizer tudo o que pensava e sentia sem receio das repercussões. Foi uma estranha forma de libertação através da aceitação da rejeição. E sendo alguém a quem faltara muito este género de expressão, desempoeirada durante a maior parte da vida, de início por uma vida familiar e emocionalmente reprimida, mais tarde por uma falsa exibição de confiança meticulosamente construída. Embriaguei-me nela, como se esta fosse a minha requintada vodka que já bebera. O mês que passei em São Petersburgo decorreu numa névoa e, quando chegou ao fim, não me queria ir embora. Viajar é uma excelente ferramenta de desenvolvimento, porque nos arranca dos valores da nossa cultura e nos mostra que outras sociedades podem viver com valores completamente diferentes e, ainda assim, funcionar e não se odiar a si mesmas. Esta exposição a valores culturais e critérios diferentes força-nos então a reexaminar o que parece óbvio na nossa vida e a considerar que, talvez, este não seja afinal o melhor modo de viver. Neste caso, a Rússia fez-me reexaminar a comunicação de treta e a falsidade que são tão comuns na cultura anglófona. E perguntar-me a mim mesmo se esta não estaria, de certa forma, a tornar-nos mais inseguros em relação uns aos outros e a prejudicar a nossa intimidade. Lembro-me de discutir esta dinâmica com o meu professor de russo. E ele tinha uma teoria interessante. Tendo vivido sob o comunismo durante tantas gerações, com poucas ou nenhumas oportunidades económicas e engaiolada numa cultura de medo, a sociedade russa descobriu que a moeda mais importante era a confiança. E para construir confiança é preciso ser honesto. Isso significa que, quando as coisas são uma porcaria, isso é dito abertamente e sem desculpas. As demonstrações de honestidade desagradável eram compensadas pelo simples facto de serem necessárias para a sobrevivência. As pessoas tinham de saber em quem podiam e não podiam confiar, e tinham de o saber depressa. Porém, no Ocidente livre, continuou o meu professor de russo, existia uma abundância de oportunidades económicas, tantas que se tornou muito mais valioso uma pessoa apresentar-se de uma certa maneira, ainda que falsa, do que ser efetivamente dessa maneira. A confiança perdeu o seu valor. A aparência e a capacidade de venda
tornaram-se formas de expressão mais vantajosas. Conhecer muitas pessoas superficialmente era mais benéfico do que conhecer poucas pessoas intimamente. Foi por isso que se tornou normal nas culturas ocidentais sorrir e dizer coisas de cortesia, mesmo que não sentidas, dizer pequenas mentiras inocentes e concordar com alguém mesmo que não se concorde. É por isso que as pessoas aprendem a fingir que são amigas de outras de quem nem sequer gostam, a comprar coisas que de facto não querem. É o sistema económico que promove estas ilusões. A desvantagem é que, no Ocidente, nunca se sabe se é possível confiar completamente na pessoa com quem falamos. Por vezes isto acontece mesmo entre bons amigos ou familiares. Existe uma tal pressão para ser apreciado que, muitas vezes, as pessoas refiguram completamente a sua personalidade, dependendo de com quem estão a lidar. A rejeição torna a sua vida melhor. Como extensão da nossa cultura de positividade é consumo, muitos de nós fomos endoctrinados com a crença de que devíamos tentar ser inerentemente o mais tolerantes e positivos possível. Esta é uma pedra de toque de muitos dos chamados livros de pensamento positivo. Abra-se a oportunidades, pratica a aceitação, diga sim a tudo e a todos e por aí fora. Mas precisamos de rejeitar alguma coisa. De outra forma, não nos chegamos à frente em relação a nada. Se não houver algo que seja melhor ou mais desejável do que tudo o resto, estaremos vazios e a nossa vida não terá sentido. Não teremos valores e por isso viveremos a nossa vida sem qualquer propósito. Evitar a rejeição, tanto dá-la como recebê-la, é muitas vezes vendido como uma forma de nos sentirmos melhor. Mas evitar a rejeição dá-nos prazer a curto prazo e deixa-nos sem rumo nem direção a longo prazo. Para apreciar verdadeiramente algo, temos de nos confinar a isso. Existe um certo nível de alegria e significado que só atingimos na vida quando investimos décadas numa única relação, num único ofício, numa única carreira. E não se consegue atingir essas décadas de investimento sem rejeitar alternativas. O ato de escolher um valor para si mesmo exige a rejeição de valores alternativos. Se eu escolher fazer do meu casamento a parte mais importante da minha vida, isso significa que estou, provavelmente, a escolher não fazer de orgias alimentadas a cocaína uma parte importante da minha vida. Se escolher avaliar-me com base na minha capacidade de estabelecer amizades abertas e tolerantes, isso significa que estou a rejeitar dizer mal dos meus amigos pelas costas. Tudo isto são decisões saudáveis, mas que exigem rejeição constante. A questão é, todos temos de nos importar com alguma coisa, para que a possamos valorizar. E, para valorizar alguma coisa, temos de rejeitar o que não é isso. Para valorizar X, temos de rejeitar não X. Essa rejeição é uma parte inerente e necessária de manter os nossos valores e, assim, a nossa identidade. Somos definidos por aquilo que escolhemos rejeitar e, se não rejeitarmos nada, talvez por medo de sermos nós próprios rejeitados por alguma coisa, não temos essencialmente identidade nenhuma. O desejo de evitar a rejeição a todo custo, de evitar confrontos e conflitos, o desejo de tentar aceitar tudo da mesma maneira e tornar tudo coerente e harmónico, é uma forma profunda e subtil de achar que tem o direito. As pessoas que se acham no direito, como sentem que merecem sentir as fantásticas a maior parte do tempo, evitam rejeitar seja o que for, porque, se o fizerem, levarão alguém ou elas próprias a sentir-se mal. E, como recusam rejeitar seja o que for, vivem uma vida sem valores, motivada pelo prazer e absolvidos em si mesmos. A única coisa que lhes interessa é manter a pedrada emocional durante mais algum tempo, evitar os inevitáveis fracassos da vida, fingir que não há sofrimento. A rejeição é uma capacidade crucial para a vida. Ninguém quer ficar preso numa relação que não o faz feliz. Ninguém quer ficar atolado numa empresa a fazer um trabalho que odeia e no qual não acredita. Ninguém quer sentir que não pode dizer aquilo que realmente quer dizer
E, no entanto, as pessoas escolhem essas coisas o tempo todo. A honestidade é um anseio humano natural. Mas ter honestidade nas nossas vidas é, em parte, ficar confortável ao dizer e ouvir a palavra não. Desta forma, a rejeição torna realmente as nossas relações melhores e as nossas vidas emocionais mais saudáveis. Limites. Era uma vez dois jovens, um rapaz e uma rapariga. As respectivas famílias odiavam-se, mas o rapaz, que era um bocado estúpido, entrou furtivamente numa festa realizada pela família da rapariga. A rapariga vê o rapaz e os anjos cantam tão docemente às suas partes femininas que ela se apaixona instantaneamente por ele. Assim, sem mais nem menos. E o rapaz introduz-se no jardim dela e decidem casar-se logo no dia seguinte, porque, está a ver, isso é totalmente prático, especialmente quando os pais se querem matar um ao outro. Avancemos alguns dias. As famílias descobrem o casamento e fazem uma fita desgraçada. Mercúrio morre. A rapariga fica tão perturbada que bebe uma poção que a adormece durante 2 dias. Infelizmente, porém, o jovem casal ainda não aprendera as minúcias da boa comunicação marital e a jovem esquece completamente de falar nisso ao seu marido recente. O jovem confunde então como induzida a mulher recente com o suicídio. Perde completamente a cabeça e comete mesmo ele o suicídio, pensando que estará com a sua mulher numa vida após a morte ou uma merda assim. Mas quando ela acorda do seu coma de 2 dias e fica a saber que o seu novo marido se suicidou, tem exatamente a mesma ideia e suicida-se também. Fim. Romeu e Julieta é sinónimo de romance na nossa cultura atual. É visto como a história de amor da cultura anglófona, um ideal emocional a atingir. Contudo, quando analisamos realmente o que acontece na história, estes miúdos estão completamente passados e só se mataram para o provar. Vários estudiosos suspeitam de que Shakespeare escreveu Romeu e Julieta não para celebrar o romance, mas para o satirizar, para mostrar como era tolo. Não pretendia que a história fosse uma glorificação do amor. De facto, pretendia o contrário. Um grande anúncio de neon a piscar perigo, com fita de polícia em volta dizendo não ultrapassar. Durante a maior parte da história humana, o amor romântico não foi celebrado como agora. De facto, até meados do século XIX, o amor foi visto como um impedimento psicológico desnecessário e potencialmente perigoso às coisas mais importantes da vida. Do tipo, cultivar bem os campos e casar com um gajo com muitas ovelhas. Os jovens eram frequentemente afastados das suas paixões românticas em favor de casamentos práticos do ponto de vista económico, que permitissem estabilidade para eles e as suas famílias. Mas, hoje em dia, todos nós temos um fraquinho por este género de amor doido varrido. Domina a nossa cultura e, quanto mais dramático, melhor. Seja o Ben Affleck a trabalhar para destruir um asteroide e salvar a Terra para a rapariga que ama, ou Mel Gibson a matar centenas de ingleses e a pensar na sua mulher violada e assassinada enquanto é torturada até à morte, ou aquela miúda elfo que prescinde da sua imortalidade para entrar com Aragorn no Senhor dos Anéis, ou estúpidas comédias românticas como o Jimmy Fallon renuncia aos bilhetes para o playoff dos Red Sox porque a Drew Barrymore tem, tipo, carências ou lá o quê. Se este género de amor romântico fosse cocaína, enquanto cultura nós estaríamos todos como o Tony Montana em Scarface, enterrando as nossas caras numa montanha de pó e gritando "Say hello to my little friend". O problema é que estamos a descobrir que o amor romântico é a morte como a cocaína, ou seja, assustadoramente similar à cocaína, estimulando exatamente as mesmas partes do cérebro que a cocaína. Tipo, dá-nos uma pedra e faz-nos sentir bem por uns momentos, mas, tal como a cocaína, cria tantos problemas como os que resolve. A maioria dos elementos do amor romântico que perseguimos, as dramáticas e estonteantes demonstrações emocionais de afeto, os altos e baixos que viram tudo do avesso, não são saudáveis,
nem são demonstrações genuínas de afeto. De facto, muitas vezes são apenas mais uma forma do tenho o direito a manifestar-me nas relações entre as pessoas. Eu sei, isto faz-me soar depressivo. A sério, que género de gajo é que se está a cagar para o amor romântico? Mas ouçam-me. A verdade é que há formas de amor que são saudáveis e outras que não o são. O amor que não é saudável baseia-se em duas pessoas que tentam escapar aos seus problemas através das emoções que têm uma em relação à outra. Por outras palavras, estão a usar-se uma à outra como escape. O amor saudável baseia-se em duas pessoas reconhecendo e lidando com os seus próprios problemas com o apoio uma da outra. A diferença entre uma relação saudável e uma relação doentia resume-se a duas coisas. 1. A facilidade com que cada um dos envolvidos numa relação aceita a responsabilidade. E 2. A disponibilidade de cada pessoa tanto para rejeitar como para ser rejeitada pelo parceiro. Sempre que existe uma relação tóxica ou doentia, existe um sentido de responsabilidade pobre e poroso de ambos os lados. E haverá incapacidade para dar e ou receber rejeição. Sempre que existe uma relação saudável e amorosa, haverá limites claros entre as duas pessoas e os seus valores. E haverá uma disposição para dar e receber rejeição quando necessário. Por limites, refiro-me à delineação das responsabilidades de duas pessoas em relação aos seus próprios problemas. As pessoas numa relação saudável e com limites fortes assumirão a responsabilidade pelos seus próprios valores e problemas e não a responsabilidade pelos valores e problemas do companheiro. As pessoas em relações tóxicas, com poucos ou nenhuns limites, evitarão regularmente a responsabilidade pelos seus próprios problemas e ou assumirão a responsabilidade pelos problemas do parceiro. O que são maus limites? Eis alguns exemplos. Não podes sair com os teus amigos sem mim. Sabes como fico ciumento ou ciumenta? Tens de ficar em casa comigo. Os meus colegas de trabalho são idiotas. Atrasam-me sempre para as reuniões porque tenho de lhes dizer como fazer o trabalho deles. Nem acredito como me fizeste sentir estúpido ou estúpida em frente da minha própria irmã. Não voltes a discordar de mim diante dela. Adorava aceitar aquele emprego em Milwaukee, mas a minha mãe nunca me perdoaria se fosse para tão longe. Posso namorar contigo, mas importas-te de não dizer à minha amiga Cindy? Ela fica muito insegura quando eu tenho um namorado e ela não. Em cada um destes cenários, a pessoa está a assumir a responsabilidade por problemas e emoções que não são dela, ou exigir que o outro assuma a responsabilidade pelos seus problemas ou emoções. Em geral, as pessoas que se acham no direito caem numa destas duas armadilhas nos seus relacionamentos. Ou esperam que os outros assumam a responsabilidade pelos seus problemas. Eu queria passar um fim de semana tranquilo em casa. Devias ter percebido isso e cancelado os teus planos. Ou, então, aceitam demasiada responsabilidade sobre os problemas dos outros. Ela voltou a perder o emprego, mas a culpa deve ser minha, porque podia tê-la apoiado mais. Amanhã vou ajudá-la a reescrever o currículo. As pessoas que se acham no direito adotam estas estratégias nos seus relacionamentos, como em tudo mais, porque assim evitam assumir a responsabilidade pelos seus próprios problemas. Por consequência, os seus relacionamentos são frágeis e falsos. Produtos da negação da dor interior, em vez de um genuíno apreço e amor pelo parceiro. Isto não acontece só nos relacionamentos românticos, mas também nas relações familiares e de amizade. Uma mãe excessivamente protetora pode assumir a responsabilidade por todos os problemas na vida dos seus filhos. A sua ideia de que tem o direito incentiva a mesma ideia nos filhos, que crescem a acreditar que as outras pessoas devem ser sempre a responsável pelos seus problemas. É por isto que os problemas nas relações românticas se parecem sempre estranhamente com os problemas na relação com os pais. Quando temos áreas de responsabilidades batidas para as nossas emoções e ações, áreas onde não é claro quem é responsável pelo quê, quem tem a culpa do quê, porque faz o que faz, nunca desenvolvemos valores pessoais fortes. O nosso único valor passa a ser fazer o parceiro feliz. O nosso único valor passa a ser fazer com que o parceiro nos faça felizes.
Isto é autossabotador, naturalmente, e as relações caracterizadas por esta indistinção costumam cair como tordos, com grande drama e fogo de artifício. As pessoas não podem resolver os nossos problemas por nós, e não devem tentar, porque isso não nos fará felizes. E nós não podemos resolver os problemas dos outros por eles, porque isso provavelmente não os fará felizes. O símbolo de uma relação infeliz são duas pessoas que tentam resolver os problemas uma da outra para se sentirem bem consigo mesmas. Pelo contrário, uma relação saudável é quando duas pessoas resolvem os seus próprios problemas para se sentirem felizes uma com a outra. A definição de limites apropriados não significa que não possa ajudar ou apoiar o seu parceiro, ou ser ajudado e apoiado por ele. Ambos devem apoiar-se mutuamente, mas apenas porque escolhemos apoiar e ser apoiados, não porque nos sentimos obrigados ou no direito. As pessoas que se sentem no direito e culpam os outros pelas suas próprias emoções e ações fazem-no porque acreditam que, se pintarem constantemente como vítimas, alguém acabará por vir salvá-las e receberão o amor que sempre quiseram. As pessoas que se sentem no direito e assumem as culpas pelas emoções e ações dos outros fazem-no porque acreditam que, se resolverem os problemas do parceiro e o salvarem, receberão o amor e apreço que sempre quiseram. Estes são o yin e o yang de qualquer relação tóxica. A vítima e o salvador. A pessoa que ateia fogos porque isto e faz sentir-se importante, e a pessoa que apaga fogos porque isto e faz se sentir importante. Estes dois tipos de pessoas são fortemente atraídos pelo outro e acabam por frequentemente juntos. As suas patologias encaixam perfeitamente uma na outra. Muitas vezes cresceram com pais em que cada um deles exibia igualmente um destes traços. Então, o seu modelo para uma relação feliz baseia-se em ter o direito e em limites insuficientes. Infelizmente, ambos falham na satisfação das verdadeiras necessidades do outro. De facto, o seu padrão de culpar excessivamente ou aceitar culpas excessivamente perpétua, a mania de se achar no direito e a fraca autoestima que, desde logo, é o que os tem impedido de ver as suas necessidades emocionais satisfeitas. A vítima cria cada vez mais problemas para resolver. Não porque existam verdadeiros problemas adicionais, mas porque assim obtém a atenção e o afeto porque anseia. O Salvador resolve e resolve, porque não realmente se preocupa com os problemas, mas porque acredita que deve resolver os problemas dos outros para merecer atenção e afeto. Em ambos os casos, as intenções são egoístas e condicionais e, consequentemente, autossabotadoras, e raramente se vive assim com um amor genuíno. A vítima, se efetivamente amasse o Salvador, diria: Olha, este problema é meu, não tens de o resolver por mim, só quero que me dês apoio enquanto eu próprio o resolvo. Isto seria verdadeiramente uma demonstração de amor. Assumir a responsabilidade pelos seus próprios problemas e não tornar o seu parceiro responsável por eles. Se o Salvador quisesse, de facto, salvar a vítima, diria: Olha, estás a culpar os outros pelos teus problemas. Resolve-os tu mesmo. E, de maneira arrevessada, isso seria verdadeiramente uma demonstração de amor. Ajudar alguém a resolver os seus próprios problemas. Em vez disso, vítimas e salvadores unam-se uns aos outros para conseguirem pedradas emocionais. É como um vício que satisfazem um ao outro. Ironicamente, quando se confrontam com a hipótese de se relacionarem com uma pessoa emocionalmente saudável, normalmente sentem-se entediados ou falta de química com ela. Dispensam os indivíduos seguros e emocionalmente são porque os limites sólidos de um parceiro seguro e não lhes parecem suficientemente excitantes para estimular as constantes pedradas emocionais a que sentem ter o direito. Para as vítimas, a coisa mais fácil que há no mundo é responsabilizarem-se pelos seus problemas. Passaram toda a vida a acreditar que os outros é que eram responsáveis pelo seu destino. Esse primeiro passo de assumirem a responsabilidade costuma ser aterrorizador. Para os salvadores, a coisa mais difícil que há no mundo é pararem de assumir a responsabilidade pelos problemas de outras pessoas.
Passaram toda a vida a sentir-se valorizados e amados. Apenas constavam a salvar outra pessoa. Por isso, prescindir dessa responsabilidade também os aterroriza. Quando fazemos um sacrifício por alguém de quem gostamos, tem de ser porque queremos, não porque nos sentimos obrigados ou por recearmos as consequências de não o fazermos. Se o seu parceiro fizer um sacrifício por si, tem de ser porque genuinamente o desejava fazer, não porque o manipulou através da cólera ou da culpa. Os atos de amor apenas são válidos se forem realizados sem condições ou expectativas. Pode ser difícil as pessoas reconhecerem a diferença entre fazer algo por obrigação e fazê-lo voluntariamente. Nesse caso, existe um teste de tornassol. Pergunte-se, se eu recusasse, como é que o relacionamento mudaria? Pergunte-se também, se o meu parceiro recusasse ao que eu quero, como é que a relação mudaria? Se responder que uma recusa causaria uma explosão de drama e loiça partida, é um mau sinal para a sua relação. Sugere que a sua relação é condicional, baseada em benefícios superficiais recebidos um do outro, e não numa aceitação incondicional de cada um, com os seus respectivos problemas. As pessoas com limites fortes não têm medo de birras, de discussões ou de serem magoadas. As pessoas com limites fracos têm terror dessas coisas e moldam constantemente o seu comportamento para encaixarem os altos e baixos da montanha russa emocional que é a sua relação. As pessoas com limites fortes compreendem que não é razoável esperar que duas pessoas se acomodem uma à outra a 100% e satisfaçam todas as necessidades do outro. Compreendem que, por vezes, podem magoar os sentimentos de alguém, mas que, em última análise, não podem determinar como os outros se sentem. As pessoas com limites fortes compreendem que uma relação saudável não implica controlar as emoções um do outro, mas sim cada parceiro apoiar o outro no seu crescimento individual e na resolução dos seus próprios problemas. Não é preocupar-se com tudo o que o seu parceiro se preocupa, mas preocupar-se com o parceiro, independentemente daquilo com que este se preocupa. É amor incondicional, meu caro. Como construir a confiança? A minha mulher é uma daquelas que passam muito tempo em frente do espelho. Adora ter uma aparência fantástica, obviamente. Nas noites em que vamos sair, ela sai da casa de banho depois de uma sessão de 1 hora de maquilhagem, cabelo, roupa, ou o que raio fazem as mulheres ali, e pergunta-me que tal está. Normalmente está linda, porém, de vez em quando, está mal. Ou porque decidiu fazer algo de novo com o cabelo, ou calçar um par de botas com extravagante design de Milão, achou que eram avant-garde. Seja qual for a razão, há algo que não funciona. Quando lhe digo, ela normalmente fica chateada. Enquanto volta para a casa de banho ou para o roupeiro para refazer tudo e nos atrasa meia hora, lança um chorrilho de palavrões e, por vezes, alguns até são apontados na minha direção. Em geral, os homens mentem nestas situações para as namoradas ou esposas ficarem felizes. Mas eu não minto. Porquê? Porque a honestidade da minha relação é, para mim, mais importante do que sentir-me bem o tempo todo. A última pessoa com quem quero alguma vez ter de censurar-me é com a mulher que amo. Felizmente, estou casado com uma mulher que concorda e está disponível para ouvir as minhas opiniões não censuradas. Ela também me chama a atenção com os meus erros. Claro, e esse é um dos mais importantes traços de personalidade que ela me oferece como parceira. Claro que, por vezes, o meu ego fica magoado e eu refilo e queixo-me e tento discutir. Mas algumas horas depois passa-me o amu e admito que ela tinha razão. E, caramba, ela faz de mim uma pessoa melhor, mesmo que eu odeie ouvi-la no momento. Quando a nossa prioridade principal é fazer com que nos sintamos sempre bem, ou que o nosso parceiro se sinta sempre bem, acabam todos por não se sentir bem. E as relações desmoronam-se sem sequer darmos por isso. Sem conflito, não pode haver confiança. O conflito existe para nos mostrar quem é que está ali para nós incondicionalmente e quem é que está ali apenas pelos benefícios. Ninguém confia num yes man. Se o panda do desapontamento estivesse aqui, dir-nos-ia que, na nossa relação,
A dor é necessária para cimentar a confiança mútua e produzir uma melhor intimidade. Para uma relação ser saudável, ambas as pessoas devem estar dispostas a ouvir e a dizer não. Sem essa negação, sem essa rejeição emocional, os limites são derrubados e os problemas e valores de uma pessoa acabam por dominar os da outra. Isto significa que o conflito não só é normal, como é absolutamente necessário para a manutenção de uma relação saudável. Se duas pessoas que são íntimas não forem capazes de conversar abertamente sobre as suas diferenças, a relação baseia-se na manipulação e deturpação e, aos poucos, tornar-se-á tóxica. A confiança é o ingrediente mais importante em qualquer relação, pela simples razão de que, sem confiança, a relação não significa nada. Uma pessoa pode dizer-lhe que o ama, que quer estar consigo, que deixaria tudo por si, mas se não confiar nela, não retira quaisquer benefícios dessas afirmações. Não se sentirá amado enquanto não confiar que o amor que está a ser exprimido por si não tem condições nem bagagem atrelada. É isso que é tão destrutivo nas traições. Não tem a ver com o sexo, tem a ver com a confiança que foi destruída em resultado do sexo. Sem confiança, a relação não pode continuar a funcionar. Assim, ou se reconstrói a confiança, ou se fazem as despedidas. Recebo muitos e-mails de pessoas que foram traídas pelo parceiro, mas querem continuar com ele, e perguntam-se como podem voltar a confiar. Sem confiança, dizem-me, a relação começou a parecer um fardo, como uma ameaça que devesse ser supervisionada e questionada, e não algo de que desfrutar. O problema aqui é que, na sua maioria, as pessoas que são apanhadas a trair pedem desculpa e fazem o discurso do não volta a acontecer, como se o pênis caísse em vários orifícios completamente por acidente. Muitos traídos aceitam estas respostas pelo seu valor facial e não questionam os valores para os quais o parceiro está ou não a foder, em sentido literal ou não. Não se perguntam se esses valores e aquilo com que ele se importa tornam o seu parceiro uma boa pessoa para ficarem juntos. Estão tão preocupados em manterem o relacionamento que não reconhecem que este se tornou um buraco negro que consome o seu respeito próprio. Se as pessoas traem, é porque algo é mais importante para elas do que a relação. Pode ser o poder sobre os outros, pode ser a validação através do sexo, pode ser cederem os seus próprios impulsos, o que quer que seja. É claro que os valores do traidor não estão alinhados de maneira a apoiar uma relação saudável. E se o traidor não o admitir ou souber lidar com isso, se apenas se justificar com o batido, não sei onde é que eu tinha a cabeça. Estava estressada e bêbada e ela estava ali. Então falta-lhe o autoconhecimento necessário para resolver quaisquer problemas da relação. De que os traidores precisam é de começar a descansar a cebola do autoconhecimento. É perceber que valores lixados é que os levaram a quebrar a confiança da relação. E se realmente ainda valorizam a relação, têm de ser capazes de dizer: sabes que sou um egoísta, preocupo mais comigo do que com a relação. Para ser sincero, nem sequer respeito muito a relação. Se os traidores não conseguirem exprimir os seus valores merdosos e mostrar que esses valores foram rejeitados, então não haverá razão para acreditar que se possa confiar neles. E, se não se puder confiar neles, a relação não vai mudar nem melhorar. Infelizmente, construir um histórico de confiança leva tempo. Certamente, muito mais tempo do que o necessário para quebrar a confiança. Durante esse período de construção da confiança, é provável que as coisas sejam bastante más. Assim, ambos os elementos da relação devem ter consciência da luta que escolhem empreender. Uso o exemplo da traição numa relação romântica, mas este processo aplica-se a uma falha em qualquer relação. Quando a confiança é destruída, apenas pode ser reconstruída se forem dados dois passos. 1. A pessoa que quebrou a confiança admite os verdadeiros valores que levaram a isso e assume a responsabilidade por eles. E 2.
A pessoa que quebrou a confiança constrói um histórico sólido de comportamentos, melhorado ao longo do tempo. Sem o primeiro passo, nem sequer deverá existir uma tentativa de reconciliação. A confiança é como um prato de porcelana. Se o partir uma vez, com um pouco de cuidado e atenção pode voltar a colá-lo. Mas se voltar a parti-lo, ele desfaz-se ainda mais em pedaços e leva muito mais tempo a colar. Se o partir ainda mais vezes, acabará por ficar tão despedaçado que é impossível voltar a restaurá-lo. Haverá demasiados cacos e demasiado pó. A liberdade através do compromisso. A cultura do consumo é muito boa a fazer-nos desejar mais, mais, mais. Subjacente a toda a publicidade e marketing está o princípio de que mais é sempre melhor. Eu comprei essa ideia durante anos. Fazer mais dinheiro, visitar mais países, ter mais experiências, estar com mais mulheres. Porém, mais nem sempre é melhor. De facto, o contrário é que é verdade. Muitas vezes somos verdadeiramente mais felizes com menos. Quando estamos sobrecarregados de oportunidades e opções, sofremos daquilo a que os psicólogos chamam o paradoxo da escolha. Basicamente, quanto mais opções temos disponíveis, menos satisfeitos ficamos com o que quer que escolhamos, porque temos consciência de todas as outras opções de que estamos potencialmente a privar-nos. Assim, se pudermos optar entre 2 sítios para morar e escolhermos um, sentiremos provavelmente a confiança e o conforto de ter feito a escolha certa. Ficaremos satisfeitos com a nossa decisão. Porém, se pudermos optar entre 28 lugares para viver e escolhermos um, o paradoxo da escolha diz que podemos passar anos a agonizar, a duvidar e a questionar se fizemos a melhor escolha. E se estamos mesmo a maximizar a nossa felicidade. E esta ansiedade, este desejo de certeza, perfeição e sucesso, deixar-nos infelizes. Então, o que fazemos? Bem, se for como eu evitará escolher seja o que for. Prefere deixar as suas opções em aberto o máximo tempo possível. Evita os compromissos. Porém, embora investir profundamente numa pessoa, num sítio, num emprego, numa atividade, possa negar-nos a amplitude de experiência que gostaríamos de ter, procurar essa experiência mais ampla nega-nos a oportunidade de viver as recompensas da profundidade. Há algumas experiências que apenas pode ter se viver no mesmo sítio por 5 anos, se estiver com a mesma pessoa por mais de uma década, se trabalhar no mesmo emprego ou ofício metade da sua vida. Agora que estou na casa dos 30, posso finalmente reconhecer que o compromisso, à sua maneira, me oferece uma riqueza de oportunidades e experiências que de outra forma nunca obteria, onde quer que fosse ou o que quer que fizesse. Quando se procura a amplidão da experiência, o retorno é menor a cada nova aventura, a cada nova pessoa ou coisa. Quando nunca saímos do nosso país, o primeiro país que visitamos inspira-nos uma tremenda mudança de perspectiva, porque temos uma experiência muito estreita em que nos basear. Mas quando já fomos a 20 países, o 21º pouco nos acrescenta. E quando estivemos em 50, o 51º acrescenta-nos ainda menos. O mesmo é verdade para os bens materiais. Dinheiro, passatempos, empregos, amigos, parceiros românticos ou sexuais. Todos os valores superficiais e deficientes que as pessoas escolhem. À medida que envelhecemos e nos tornamos mais experientes, menos significativamente nos afeta cada experiência nova. A primeira vez que eu bebi numa festa foi empolgante. A 100ª vez foi divertida. A 50ª foi como qualquer fim de semana normal. E a 1000ª foi aborrecida e não teve significado nenhum. Pessoalmente, a história mais importante para mim foi a minha capacidade de me abrir aos compromissos. Escolhi rejeitar tudo o que não fossem as melhores pessoas, experiências e valores na minha vida. Cancelei todos os meus projetos profissionais e decidi concentrar-me a escrever a tempo inteiro. Desde então, o meu website tornou-se o mais popular do que alguma vez imaginei. Comprometi-me com uma mulher a longo termo
e, para minha surpresa, percebi que isso é muito mais recompensador do que qualquer dos namoricos, encontros e quecas de uma noite que tive no passado. Comprometi-me com uma única localização geográfica e dupliquei o punhado de amigos importantes, genuínos e saudáveis. E o que descobri foi algo de completamente contra-intuitivo, que existe uma liberdade e uma libertação no compromisso. Descobri uma melhor oportunidade e vantagem em rejeitar alternativas e distrações a favor do que escolhi, deixar que fosse verdadeiramente importante para mim. O compromisso dá-nos liberdade, porque já não nos distraímos com o que não é importante e é frívolo. O compromisso dá-nos liberdade porque sintoniza a nossa atenção e enfoque, dirigindo-os para o que é mais eficaz a fazer-nos saudáveis e felizes. O compromisso facilita a tomada de decisão e remove qualquer medo de estar a perder alguma coisa, quando sabemos que aquilo que já possuímos é suficientemente bom. Para que estressar a procurar mais e mais? O compromisso permite-nos concentrar toda a atenção em alguns objetivos extremamente importantes e atingir um maior grau de sucesso do que conseguiríamos de outra maneira. Desta forma, a rejeição de alternativas liberta-nos. A rejeição do que não está alinhado com os nossos valores mais importantes, com os padrões que escolhemos, a rejeição da procura constantemente da vastidão sem profundidade. Sim, a vastidão da experiência é provavelmente necessária e desejável quando se é jovem. Afinal, é preciso descobrir e sair o que parece merecer o nosso investimento. Mas é na profundidade que está enterrado o ouro. E temos de nos manter comprometidos com alguma coisa para o desenterrar. Isso é verdade para os relacionamentos, para a carreira, para a criação de um bom estilo de vida, para tudo.